Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, todos os irmãos da Advec, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo ainda, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos escritos dentro da lição, PDF, PowerPoint, entre em contato, eu envio para você via WhatsApp, em formato PDF, em formato PowerPoint. Dê aí um like, um gostei, um joinha, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a divulgar esse vídeo para outros. Você passa o link desses vídeos aí para outras pessoas também, para ajudá-los, para que outros também possam, juntamente conosco, aprendermos as lições. Nós estamos estudando neste trimestre as lições da Palavra de Deus, revista número 71, com o tema Restaurando a Visão Familiar. Temos aí como comentaristas um time de primeira linha: Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia, Estevam Fernandes. Já estudamos nesse trimestre a lição 1, Casamento, lugar de tudo começa. Lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Lição 3, os dramas humanos e a graça divina. Lição 4, do coração para toda a vida. Lição 5, existe filho predileto. Lição 6, os desafios da família mosaico. E hoje vamos estudar a lição 7, os cônjuges e a vida financeira. Então, vida financeira. Pode até não parecer, à primeira vista, que não tem tanta importância assim a vida financeira para o relacionamento conjugal e também a relação com os filhos. Mas é de suma importância o controle financeiro para que haja paz, para que haja amor, para que haja alegria, felicidade, união dentro de casa, dentro do lar, dentro da família. E para isso deve haver um controle rígido da situação financeira. Principalmente, deve haver um controle, um domínio sobre o cartão de crédito. Hoje a coisa mais fácil que existe é conseguir crédito. É conseguir gente que quer nos vender coisas sem nós podermos comprar. Nós conseguimos até dinheiro emprestado sem termos condições de pagar. Hoje está muito fácil de usar o cartão. É dinheiro na mão a hora que precisar. Só que depois temos que pagar. Então nós vamos procurar ajudar você. Colocamos aí até uma tabela para você controlar aí o sistema financeiro da sua casa, da sua família. Então temos aí uma tabela de orçamento familiar. Temos uma simplificada que você vê, o salário que você recebeu. Aí temos aí despesas, supermercado, água e luz, telefone, celular, condomínio, combustível, escola, plano de saúde, padaria, açougue, farmácia, outros. E aí você vai ver quanto você ganhou, quanto você gastou. Não esqueça que o salário tem um desconto lá do INSS, tem imposto de renda, tem os descontos. Então, no final, quanto é que sobra? Ou seja, quanto é que você pode gastar? Está aí no final. Se não sobrar nada, você não pode gastar nada. Então, entre essas despesas, você pode colocar aí as prestações que você tem aí para pagar, e você tem que colocar aí o cartão de crédito que você usou sem ter dinheiro. Então, vai ter que colocar aí sempre. Aí tem uma tabela maior também, aí ó, receitas, o salário líquido, descontando INSS, imposto de renda, extras aí, os bicos, pensões, etc. Então você vai colocar quanto você ganhou aí, somar e ver quanto que você tem de dinheiro disponível.
para pagar todas as suas contas. E aí eu coloquei algumas despesas, né? Em aluguel, condomínio, financiamento de casa própria, prestação de carro, seguro, plano de saúde, escola, conta de água, luz, telefone, celular, gás, internet, alimentação, supermercado, feira, açougue, padaria, transporte, despesa com ônibus, metrô, serviço doméstico, consertos de manutenção, etc. Animais domésticos, aí, a ração, veterinário, etc. Despesas com roupas, calçados, acessórios, pessoal para os filhos, lazer, cinema, restaurante, passeio, viagem, caridade, né, que aí ajudar os pobres, dízimo, oferta na igreja, pensão judicial, outras obrigações, remédio, presentes, cartão de crédito, empréstimos, imprevistos, impostos, aí poupança, tem que sempre lembrar de ter uma poupança, aí outros, você vai ver quanto você gasta, então, quanto você ganha, diferença, só isso que você pode mexer. Não se esquecendo que a família deve procurar se esforçar muito para guardar pelo menos aí R$ 100 por mês. Faça isso e você vai ver que vai melhorar a situação a longo prazo. Vai demorar um pouco, mas vai melhorar. Mas vai melhorar a situação. Sempre tenha pelo menos um pouquinho guardado. Aí quem ganha mais, é claro, coloca mais. Vamos ao texto bíblico básico, Salmos 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na casa, e a justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Então esta é a palavra de Deus para nós, né? E aí diz, olha, não temerás rumores. Então nós temos que ter fé em Deus. Cremos que Ele está no controle de tudo, está sempre nos ajudando. Agora, não nos esquecendo que nós temos a nossa parte a cumprir. E isso diz que é dízimos e ofertas. Toda a minha vida eu fui dizimista. E sempre eu dava 20%. Eu dava 10% de dízimo, 10% para missões, que é o melhor investimento que existe. Investir em missões. E além disso, eu dava, claro, as ofertas e ainda ajudava algum irmão necessitado. Então, sempre você deve ajudar as pessoas e cumprir sua obrigação. A obrigação com Deus, a obrigação financeira, sempre dízimos e ofertas. Isso é importantíssimo. Sendo que o melhor investimento que você pode fazer financeiro é investir no trabalho missionário. Há 7 anos e meio que Deus tem me sustentado. Eu não tenho trabalho secular, trabalho exclusivamente na obra de Deus. Vivo daquilo que os irmãos enviam para me ajudar. Mas Deus tem me sustentado esses 7 anos e meio. E, para a glória de Deus, nunca faltou, nunca deixei de comer, também nunca atrasei uma conta. Sempre Deus tem tocado o coração dos irmãos para me ajudar e eu tenho pago as contas em dia, graças a Deus. E você que trabalha, você que tem uma empresa, você que tem algum tipo de trabalho onde você arrecada o dinheiro do seu sustento, da sua família, então você deve cuidar para que sempre esteja sendo fiel a Deus, também ajudando as pessoas mais necessitadas. Então você sempre estará prosperando financeiramente. Deus não deseja que nenhum dos seus servos passe necessidade, passe fome. Tenha certeza disso. A própria palavra de Deus diz que
Nunca vi um justo mendigar o pão, né? Então, sempre vai haver a provisão de Deus. E Deus diz, faça a prova de mim. Se você é fiel nos dízimos, nas ofertas, pode fazer prova. Quando precisar, pode cobrar de Deus. E Ele vai manter. É o que Ele tem feito comigo. Como eu sempre fui dizimista fiel, sempre fui ofertante, Deus tem cuidado de mim. Realmente nunca passei fome, nunca passei necessidade, porque Deus sempre tem provido, tem tocado em corações dos irmãos que têm nos ajudado. Texto áureo, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, cuidado, todo crente deve ter com o amor ao dinheiro ou a avareza. Então, existem milhares de crentes, milhões de crentes, que não ajudam a ninguém. Isso é impressionante. Existem milhões de crentes que não entregam seus dízimos. Milhões de crentes. Tem que tomar cuidado com a avareza. Tome cuidado com isso. Agora imagine o tanto de gente que você passa por eles e estão com necessidades e você não ajuda em nada. Então cuidado com o amor exagerado ao dinheiro, cuidado com a avareza. Então seja mais benevolente, seja mais misericordioso, seja mais amoroso. Deixe Deus trabalhar no seu coração nessa parte financeira e você vai ver que você vai prosperar. Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então quando você dá, quando você doa, quando você ajuda, sempre Deus vai olhar isso e vai te abençoar. Se você é empresário, esse então precisa mais ainda se lembrar disso. Você precisa se desprender desse amor exagerado pelo dinheiro. Você precisa ajudar mais aqueles que necessitam. E você vai ver, você vai prosperar. Experimente. Faça o teste com Deus. Então, nessa lição, nós vamos ver aí muito sobre o controle dos gastos, das despesas. Vamos ver o valor do equilíbrio financeiro para a família. Vamos ver o grande valor que tem poupar alguma coisa todo mês, guardar uma coisinha. O valor de servir a Deus e não ao dinheiro. O dinheiro que deve ser servo e não nós, servos do dinheiro. E o objetivo nosso nunca deve ser a riqueza, nunca deve ser o dinheiro. Mas o nosso objetivo é entrarmos no céu, vivemos eternamente com Jesus. Sempre devemos nos lembrar dos mais pobres, dos necessitados. Então, use o dinheiro como uma das formas de adoração a Deus. Envolva a sua família nesse controle financeiro, para ninguém gastar além do que arrecada, além do que recebe. E tomar cuidado, porque às vezes, o esposo ganha menos que a esposa, se sente humilhado por isso, mas isso não é nada de humilhação. Então, reúnam-se, paguem direitinho as despesas. Às vezes um cônjuge não quer ajudar, então começa a ficar com avareza no coração e quer que o outro apenas cubra todas as despesas. Então, aprendam a dividir, aprendam a se ajudar e a se amar também nessa parte. Deus está olhando, Deus vai ajudá-los. E nós vamos ver também nessa lição alguns princípios aí dentro dessa área financeira. Então o dinheiro deve ser usado para glorificar a Deus, para o nosso bem-estar e também para praticarmos boas obras. Todo crente deve praticar boas obras. Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o poder das riquezas. Subtópico 1, o apego desmedido às riquezas. Tópico 1, subtópico 2, a bênção financeira. Tópico 2, o dinheiro usado com sabedoria. Tópico 2, subtópico 1, estabelecendo prioridades. Tópico 2, subtópico 2, administrando os recursos financeiros.
Tópico 3. A bênção sobre a família. Tópico 3 sobre o tópico 1. As sementes que enriquecem. Tópico 3 sobre o tópico 2. A oferta que atrai o olhar de Deus. Tópico 3 sobre o tópico 3. A fidelidade que promove. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos. Vamos ver a palavra introdutória da lição, que diz assim: o dinheiro é um dos grandes causadores de conflitos no relacionamento conjugal, seja por conta de uma diferença salarial existente entre o marido e a esposa, ou pela maneira como os gastos são realizados. A riqueza concede poder e, quando uma pessoa busca apenas o poder, acaba perdendo a compreensão de quem ela é. Adão e Eva, por exemplo, em vez de tornarem-se iguais a Deus depois que comeram o fruto da árvore, perceberam sua própria nudez. Gênesis 3, 1 a 5. Por isso, estudar a Bíblia é essencial, pois ela é um manual para quem deseja aprender a lidar corretamente com o dinheiro. As Escrituras registram diversos casos de pessoas ricas que serviram a Deus com alegria, que souberam lidar com a riqueza e que a utilizaram para a promoção do bem, sobretudo para adorar a Deus. Veja Jó 1, de 1 a 3, Mateus 27, 57 a 60. Isso mostra que a riqueza não é um mal em si, mas a forma como alguém lida com ela resulta em bênção ou maldição. Quem conhece a fundo sobre família vai saber e sabe bem disso, né? Dinheiro é uma das causas que mais provocam brigas, discussões e até mesmo separações entre os casais. E muita briga também com os filhos. Então essa parte financeira é importantíssima para a família. Deve haver um controle rígido e sempre evitando a avareza. É um perigo muito grande a avareza que pode destruir toda uma família. Às vezes a causa dessa divisão é a diferença salarial. Às vezes a esposa ganha mais que o esposo e ele se sente humilhado o tempo todo. E às vezes a esposa também não quer dividir ou ajudar nas despesas, né? Aí o marido fica zangado, aí tem discussão, tem briga, tem tudo. Muitas vezes a esposa não sabe de jeito nenhum quanto que o esposo ganha, quanto que ele tem na conta. Então também causa problema, causa divisão, causa discussão, brigas por causa disso. O acúmulo do dinheiro, então, causa o quê? A riqueza, né? E a riqueza precisa ser controlada, digerida, senão ela pode tomar conta do coração das pessoas. Veja, quantas pessoas que você conhece que eram pobres, ficaram ricas e deixaram a igreja depois de ricas? Muitas pessoas, não é? Então, o dinheiro vai enlaçando a pessoa, vai amarrando a pessoa. E aí a igreja, a obra de Deus, o amor a Deus vai esfriando, né? E vai então perdendo valor para essa pessoa. Veja que é problema sério. Também existe o problema daqueles que tinham, que eram ricos, e ficaram pobres, e por causa disso deixaram a igreja, colocaram a culpa em Deus. Então existem também esses. Então o dinheiro, olha só, o dinheiro é que está influenciando as posses que estão influenciando a sua fé. Então, tinha fé, estava feliz com Deus quando tinha dinheiro. Não tem dinheiro, agora está infeliz com Deus, abandonou a igreja. Olha só. Então, o dinheiro não pode comandar a nossa vida. Não pode ditar a nossa vida espiritual. Existe também, hoje, uma maneira de olhar as pessoas, de olhar e dizer: fulano é abençoado por Deus, fulano está muito bem com Deus. Por quê? Porque a vida financeira dele está boa. Muita gente mede a vida espiritual pela vida material. Não pode ser assim. Ah, fulano está mal espiritualmente. Por quê? Porque ele está pobre. Não pode ser analisado por este ângulo, de jeito nenhum. Tome cuidado com isso. Me diz uma coisa, qual dos apóstolos
ficaram ricos? Me mostra qual dos apóstolos tinham riquezas. Eram homens de Deus? Sim. Cheios do Espírito Santo? Sim. Fiéis a Deus? Sim. Algum deles ficou rico? Olha na Bíblia, me mostra aí no Novo Testamento um apóstolo que ficou rico. Não tem. Então, tome cuidado com essa maneira de você olhar as coisas de Deus, a vida das pessoas. Cuidado, isso pode atrapalhar você muito. Agora, a Bíblia tem pessoas que Deus ajudou a ficar rico? Tem. Agora, Deus queria que ele ficasse rico ou Deus queria que ele fosse exemplo para os outros, desse bom testemunho, estivesse em paz e união com Deus e a sua riqueza mostrasse para todos a bênção de Deus, e Deus sendo glorificado através disso? Então, você deve analisar. Agora, nós vamos ver isso o quê? Lá no Antigo Testamento, né? Como é o caso aí que nós podemos ver. Abraão, que mentiu, ficou rico por meio de mentiras. Você pode ver Isaac e Jacó. Veja bem, pessoas que mentiram, enganaram, ficaram ricas. Aí você pode ver casos também bons. O José se tornou governador do Egito. Não vemos nenhum erro nele, nenhum pecado que ele cometeu. E se tornou governador. Olha, Daniel era um governador. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá, né? Eram os 3 amigos do Daniel. Também tinham uma posição elevada. Não fizeram nada de errado para chegar nisso. Vamos ver o rei Davi, vamos ver Salomão, né? Então vamos ver muitos exemplos bons de pessoas que ficaram ricas, Deus abençoou, mas também vamos ver exemplos de pessoas que ficaram ricas de maneira errônea, né? Então, temos vários exemplos no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, veja bem que a riqueza não é colocada como uma evidência na vida do crente. Nós temos aí talvez pessoas que têm pouco de dinheiro no Novo Testamento, como Cornélio, que era um centurião, mas não era assim, ganhava tão bem, né? Policial. Também vemos Arimateia, que tinha posses, né? que tinha condição financeira boa, mas que se comportava como um discípulo, que não se mostrava como discípulo, era oculto. Vamos ver Nicodemos, que nós não sabemos se ganhava bem ou não, né? E fora esses, nós não vemos assim alguém rico, né? Enriqueceu e tal. Principalmente depois que se converteu, nós não vamos ver mais ninguém assim muito rico. Vamos ver Barnabé, que tinha uma condição financeira boa, vendeu o seu terreno e doou dinheiro para a igreja, mas também não ficou sendo rico. A partir daí, vamos ver alguns casos, mas nós não vamos ver assim pessoa que se converteu e se tornou rica no Novo Testamento. A falta de controle financeiro pode se tornar uma maldição na vida da pessoa. Tópico 1, o poder das riquezas. Tópico 1, o apego desmedido às riquezas. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre os males decorrentes do apego desmedido às riquezas. Mateus 6, 19 a 34. Ele ensinou que os homens não devem ajuntar tesouros na terra, bens transitórios e instáveis, mas sim no céu, bens eternos e permanentes. Pregou que não se deve servir a 2 senhores, Deus e Mamon. Pela explicação, por isso, versículo 25, dada por Jesus, os cuidados exagerados com a vida, comer, beber e vestir, a ansiedade profunda e as preocupações acentuadas em relação ao futuro são devidas à fé depositada em um Deus instável, tirano e opressor, chamado Mamon.
Em síntese, aquele que se deixa dominar pela tirania da riqueza sofrerá as terríveis doenças da alma e será incapaz de descansar em Deus, que cuida das aves, dos lírios e das flores do campo. Em sintonia com os ensinos de Jesus, Paulo escreveu que a avareza é idolatria, Colossenses 3,6. O avarento é ávido por dinheiro, é capaz de dar a sua vida por causa dos bens materiais. Se alguém, porém, coloca Deus e o seu reino em primeiro lugar, passa então a desfrutar do seu favor e liberta-se de si mesmo. Mateus 6,33. Então veja que Jesus colocou bem claro que esse amor ao dinheiro então se torna uma idolatria. Então é uma avareza, que é pecado. E aí tem um Deus. Olha só, Jesus colocou bem claro que o dinheiro aí passa a ser um Deus na vida da pessoa. Olha só. Então a pessoa é capaz de substituir Deus pelo dinheiro. Tem gente que é tão preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, né, com a sua situação financeira, preocupado com o dinheiro, que não consegue nem dormir direito, não consegue ter uma vida feliz, tranquilo, não consegue ter paz com nada e com ninguém, porque o dinheiro é que domina os seus pensamentos. A única oração que sabe fazer é pedir dinheiro, é falar sobre dinheiro. É o tempo todo preocupado com a vida financeira, sendo que Jesus disse que Deus, o Pai, olha, cuida dos passarinhos, o passarinho não passa fome, dá roupa bonita para as flores, né? Está lá o lírio. E nós estamos preocupados com essa parte, sendo que Deus nos ama muito mais do que passarinho e que flor. Nós somos muito mais importantes que passarinho e que flor. Então, não fique com essa ansiedade. Ansiedade é doença da alma. Cuidado com isso. Tanta gente ansiosa por causa de vida financeira. Então Jesus falou do perigo daqueles que ajuntam tesouros na terra, que vão se prendendo a essas coisas. Não tem nem desejo de ir embora para o céu. Está tão bem aqui, né? Está tão seguro aqui. Fica doente, tem dinheiro para pagar médico, né? Aí pode passear, pode se divertir, ter uma vida tranquila, uma casa muito boa. Muita gente para ficar atrás porque tem dinheiro, tem muitos amigos falsos, mas tem amigos por causa do dinheiro. Então vive uma vida regalada e pensa que está tudo bem, não sabe que está se prendendo cada dia mais está se afastando de Deus, cada dia mais é dependente das suas riquezas, cada dia mais está ocupado com as suas riquezas, não sobrando mais tempo para Deus. Não tem mais prazer nas coisas de Deus, mas só nas coisas que o dinheiro dá. Não tem como servir a dois senhores. Ou você é escravo do dinheiro, ou você é escravo de Deus. Tópico 1, tópico 2, a bênção financeira. É interessante observar que no reino de Deus, a lógica da prosperidade não está no acúmulo de riquezas, mas no ato de compartilhar. Citando o mestre, Paulo disse: é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Portanto, ninguém deve ser dominado pelo dinheiro, nem viver em busca dele. O desprendimento é o que ajudará o casal a cuidar de todas as questões financeiras que surgirem no dia a dia. Então, veja, no reino dos homens, a riqueza é super importante e o principal. No reino de Deus, a prosperidade financeira não indica riqueza, acúmulo de riqueza. Pelo contrário, quem mais doa, quem mais ajuda os outros, mais próspero é. Mais conhecido como próspero é no reino de Deus. Veja só, Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É o único ditado que Jesus deixou. Então veja, aquele que está sempre doando, ajudando as pessoas, esse é bem-aventurado no reino de Deus. Esse é que é bem visto como próspero no reino de Deus. Nós vemos um homem como Jó no Antigo Testamento, mas ele diz que sempre estava ajudando ao pobre, ao necessitado. Olha lá.
Essa é uma prosperidade legítima de Deus. E o que Deus fez com Jó? Deu-lhe o dobro da sua riqueza depois de ele passar por uma provação. Veja só. Quando Salomão pediu sabedoria para abençoar o povo, governar o povo, o que Deus lhe deu? Além de sabedoria, lhe deu muita riqueza. Então veja só, quando a pessoa tem um coração bom, quando a pessoa não pensa em enriquecimento, aí é que Deus pode usá-lo para abençoar os outros financeiramente. Tópico 2. O dinheiro usado com sabedoria. É possível e desejável fazer bom uso dos recursos materiais. O salmista escreveu: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Cabe, portanto, aos homens conquistar riquezas da terra e saber lidar com elas. Muitos, no entanto, creem em equívocos quando se trata de dinheiro. Por exemplo, ganho mais e por isso eu mando. Normalmente, o homem se sente na obrigação de ganhar mais que a esposa. Quando isso não ocorre, alguns se sentem inferiorizados e humilhados. Outros não estimulam o desenvolvimento da sua esposa por não desejarem sentir-se por baixo. O princípio de autoridade, contudo, não está ligado aos dons de uma pessoa, mas sim à concessão feita por Deus. João 18:11 e Romanos 13:1. Por outro lado, o sucesso de um homem está em não deixar a esposa para trás, mas em fazer com que ela caminhe e cresça ao seu lado. O dinheiro é meu e não teu. Muitas vezes a necessidade de aumentar a renda familiar faz com que todos os membros da família busquem trabalho. No entanto, o que seria uma atitude para somar acaba por dividir, pois cada um deseja administrar seu salário por conta própria. E é preciso lembrar que o conceito uma só carne também envolve as questões financeiras. O dinheiro deveria ser sempre nosso e não meu. Aliás, é fundamental ressaltar que as necessidades básicas do lar são atribuições do marido. Estabelecer uma porcentagem da renda para uso coletivo da casa e outro para uso pessoal tem sido a solução usada por algumas famílias. Outras dividem as despesas fixas entre os membros da casa. Enfim, quando há acordo, não há conflitos. Então veja duas situações que podem atrapalhar o bom relacionamento entre família, atrapalhar a paz do lar, que é a questão financeira. De um dizer que ganha mais do que o outro, por isso domina sobre o outro. Pode acontecer isso no lar, a esposa ganhar mais do que o esposo e achar agora que ela é quem manda no lar, porque ela tem o domínio do dinheiro. Veja só. Então esquece que a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí esquece a Bíblia não importa mais. O que importa é a minha condição financeira. Eu ganho mais, então eu mando. Isso é o sistema do mundo. Olha lá na empresa, Você vai ver, quem é que ganha mais? O gerente. Então ele é o gerente, ele que é o chefe. E assim vai a escala. Quem ganha mais, aquele que domina sobre outros. Mas isso não pode acontecer na família, e principalmente na família cristã. Nós não podemos passar por cima do que a Bíblia diz, tirarmos a autoridade da palavra de Deus, para que nós possamos assumir uma posição de superioridade devido ao valor que nós ganhamos. Isso é um absurdo. E veja só como é que a pessoa está dominada pelo dinheiro. Outra situação que acontece é que um cônjuge não sabe quanto o outro ganha e também não recebe nada de ajuda nas suas necessidades. Então, a pessoa diz: o dinheiro é meu, e pronto. Não, o dinheiro é nosso, Então, todo o dinheiro que é arrecadado deve ser dividido, porque cada um tem as suas necessidades. E veja bem que sempre aquele que se casa deve saber que mulher usa vestido, mulher usa perfume, mulher usa cosméticos, mulher faz unha. Veja só, tem uma despesa e não é barato, não. Então, você tem que ajudar, porque a mulher tem muitas despesas, além das despesas que o homem tem. Então o homem só se preocupa se ele tiver 2 pares de sapato,
Pronto, não precisa mais do que isso. Se ele tiver aí 2, 3 calças que ele usa, pronto, não precisa mais do que isso. 2, 3 camisas, não precisa mais do que isso. 5, 6 cuecas, pronto, tá bom, tá super bom. 5, 6 meias aí, pronto, acabou. Então ele não se preocupa com essa parte. Não é importante para ele. Ele não supervaloriza essas coisas. Já a mulher, não. A mulher pensa completamente diferente. Ela tem maiores necessidades. Então os homens precisam ajudar mais a esposa e dividir mais com ela um pouco do seu dinheiro. E isso sempre causa muito problema na família. Que esse dinheiro que fica concentrado só, muitas vezes, na mão do homem, e a mulher tem necessidades extras que precisam ser supridas. Então é preciso haver uma separação, né? O homem tem esse gasto aqui, ele sabe exatamente o que ele recebe, o que ele gasta, tem que ver o que sobra, e esse o que sobra deve sempre uma parte ser destinada, então, a quem necessita. E se todos trabalham, combinar, né? Eu, por exemplo, olha, quando meu filho começou a trabalhar, eu passei para ele a conta de energia e a conta de água, né? Vamos dividir aqui as despesas, você está ganhando dinheiro, pois agora vai entregar o dinheiro aqui na casa, na família, né? Ensinando para ele isso. Eu não tinha necessidade disso, mas ele precisava aprender. Depois, agora, recentemente, morava com minha filha, e ela pagava a energia, a água e o telefone, a internet. Isso é o que? Um aprendizado. Ela vai aprendendo. Agora não está conosco mais, casou. Então, é uma coisa que deve ser ensinada na família. Os filhos, se ganham dinheiro, devem participar também das despesas, já que eles usam, né, as coisas dentro de casa. Então, devem participar. Então, tudo combinando, fica tudo em paz, tranquilo, fica todo mundo feliz, alegre, todo mundo participando das bênçãos do lar, tanto nas despesas quanto também nos gastos. Vamos ao restaurante, dividam a despesa em partes iguais, né, de acordo com o número de cada um, para que cada um também ajude. Os pais, quando não podem, não têm mais condições financeiras, então devem ser ajudados pelos filhos. É claro, os pais deveriam sempre ajudar os filhos, né? Não o contrário. Mas quando os pais não têm mais condições, então os filhos vão ter a obrigação, o dever bíblico de ajudar os seus pais. Então diz que os filhos devem honrar os pais. E esse honrar também significa financeiramente. Tópico 2 do tópico 1, estabelecendo prioridades. A insaciável sociedade de consumo produz problemas financeiros e automaticamente a vida conjugal é afetada. Portanto, é preciso que o casal estabeleça prioridades, as quais não devem ser impostas, mas definidas pelo diálogo. Quando ocorre diálogo, os envolvidos assumem o compromisso de realizar o que foi combinado. Definir metas e planejar o futuro não é demonstração de incredulidade. O mesmo Deus que garantiu o pão de cada dia também orientou José a utilizar corretamente o tempo das vacas gordas, Gênesis 41, 25 a 37. Então nós temos hoje uma sociedade consumista, exageradamente consumista. Então a pessoa quer sempre estar trocando de celular, sempre trocando de carro, né? Principalmente os homens, né? E é um gasto sempre que vai aí acumulando, vai custando o quê? Prestações, né? E aí a pessoa está sempre amarrada a uma prestação e sempre está faltando dinheiro. Então devemos tomar cuidado com isso. As mulheres aí nos seus vestidos, né, caros, né, salão de beleza, os cosméticos, que não aguenta ver um comercial na TV, que tem que comprar aquele novo cosmético que apareceu, né? Então deve haver um controle, deve haver aí um bom senso, né? Então não gastarem além do que arrecadam. Tomar cuidado com isso,
Se estão devendo, primeiro vão pagar essa prestação, vão pagar essa conta para depois fazer outra conta. Cuidado para não acumular. Cuidado para não usar o cartão de crédito indevidamente, além daquilo que você pode pagar. Tome cuidado, porque o cartão de crédito tem destruído famílias. Então deve-se ver aí qual a prioridade. Então vamos fazer aquilo que não tem como não fazer. Vamos comprar aquilo que não tem como não comprar. Tome cuidado, se controle para não haver problemas sérios. Quando eu saí do meu emprego, olha bem, eu ganhava por volta de 10 salários mínimos. O que eu fiz então? Olha só, foi difícil. Eu tive que cortar tudo que era extra, tudo que não era muito importante. Então nós cortamos imediatamente todas as despesas extras, né? Então veja só, deve haver um controle rígido, porque senão você destrói sua casa, sua família. Então, tudo que não é prioridade acaba. Então aqueles iogurtes, cortado, né? Vestidos caros, cortado, né? Passeios, cortado, restaurante, cortado, né? Lanches ali e tal, cortado. Então você vai cortando tudo que não é prioridade, que não tem tanta importância. Então você vai cortando. Comer filé, cortado, né? Vamos lá para o arsen, tá bom demais, né? Então você vai cortando despesas, né? Você passeava e tal, cortado, né? Então você vai cortando. Cinema, cortado, se você vai, né? Então você vai cortando e você vai vendo, olha, eu vou comprar primeiro, eu vou analisar onde é que está mais barato. Tal produto em tal lugar é mais barato, tal produto em tal lugar é mais barato. Então você vai escolher onde está mais barato. Então você começa a fazer mais contas dos gastos e você vai ver que você consegue reduzir. Eu consegui reduzir a minha despesa, que o total eu gastava o que eu ganhava, 10 salários. E eu passei a gastar 2 salários. Veja só como é que foi a redução. Isso assim, rapidamente. Então você pode cortar o que você pensa que não pode, mas pode. Então veja que o mesmo Deus que orientou José como proceder no tempo das vacas magras, é o mesmo Deus que orientou José como proceder no tempo das vacas gordas. Tópico 2, administrando os recursos financeiros. A palavra administração, ação de administrar, de dirigir os negócios públicos ou privados, de gerir bens, faz parte do mesmo campo semântico do termo economia, isto é, a junção de duas palavras gregas, oikos, casa, e nomos, lei. Logo, economia é o gerenciamento ou a administração da casa ou do lar por meio de regras e de leis. A administração eficaz evita gastos excessivos em qualquer área da atividade humana. É fundamental harmonizar as necessidades da família com os recursos provenientes do trabalho. Quando o casal gasta tudo que recebe, isso já é um sinal de alerta. É essencial que marido e esposa façam o controle de todos os seus gastos, sentando-se para planejar o uso dos recursos que os dois possuem. Lucas 14, 28. Então aí, a administração, a economia. Então significa que você vai se sentar aí com sua esposa, com seus filhos, vão ver quanto ganham, lembre-se direitinho, né? Use aí essa tabela que eu coloco à disposição aí. Então lembre-se que tem desconto, se não é o seu salário, eu ganho tanto, mas olha bem, você não ganha tanto. Você tem desconto de INSS, tem desconto de imposto de renda, né? Aí você tem que descontar as prestações, aí o cartão de crédito, que é importantíssimo. Veja aí. Aí você vai ver as contas que tem para pagar, tudinho, energia elétrica, aí telefone, o gás, coloque o gás, que às vezes você não coloca o gás acaba nesse mês que você não colocou, né? Então fique prevenido com esse dinheiro do gás, né? E aí você vai vendo todas as despesas fixas, aquelas despesas que não tem jeito de correr delas, você tem que pagar. Então coloque aí
vai diminuindo o que você ganha, né? Aí se a família, alguém trabalha, a esposa trabalha, ou o filho trabalha, some tudo. Então, vocês ganham tanto, mas aí tem que descontar isso, tal. Aí, se sobrar, é que você vai administrar o que sobrar. Então, com o que sobrou, nós vamos comprar isso e tal, ou vamos antecipar uma conta que estamos devendo e tal. Então, você tenha controle. Agora, se não sobrar, aí você tem que conversar. Olha, nós temos que cortar despesas. Então, nós vamos ver o que nós podemos cortar. Vamos analisar aquilo e vamos, então, cortar alguma coisa para poder o dinheiro dar. Então, deve-se evitar a todo custo chegar numa condição de estar endividados e aí começa a discussão, briga, começa a faltar e aí você pode destruir sua família por causa disso. Então, vá se prevenindo, vá analisando direitinho a situação. O dinheiro tem que ser dominado. Tópico 3, a bênção sobre a família. Inúmeros textos bíblicos relacionam a vida financeira com a obediência a Deus. Miqueias 3:10, 2 de Crônicas 7:14-16, Provérbios 3, 9, 10, Deuteronômio 28. O princípio da saúde financeira é priorizar e honrar a Deus com os próprios bens. Toda a família deve entender que, além de saber administrar os recursos, a liberalidade em ofertar e a fidelidade no ato de devolver o dízimo atrai a bênção de Deus para o lar. Sempre que você vê a condição financeira atrelada a uma posição com Deus, você vai olhar que está sempre no Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem essa conotação, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa confunde uma coisa com a outra, né? Então, sempre está desatrelada a situação financeira com a situação espiritual no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as duas coisas estão atreladas. E na própria lei, você vê lá no Deuteronômio 28, né, diz que quando os judeus obedeciam à aliança com Deus, Deus os abençoava, principalmente na parte financeira, porque o modo de olhar no Antigo Testamento é uma visão materialista. Até o reino lá é o reino que é o milênio. Veja bem, eles não estão visando ali morar na Nova Jerusalém, morar, ter a vida eterna com Deus no céu. Não. A visão deles é o quê? Um reino do próprio Messias, Jesus Cristo, na terra, no milênio. Então a visão deles é terra, é material. Por isso está atrelado às coisas materiais também a vida religiosa deles. Já no Novo Testamento, nossa visão é o que é? Nós vamos ser transformados e vamos morar para sempre na Nova Jerusalém, em corpos celestiais, espirituais. Tem gente que pensa, não, a igreja vem morar na terra no milênio. Não, isso é um absurdo. Nós vamos ser transformados em corpos celestiais, espirituais. Nós vamos morar na Nova Jerusalém para sempre com Jesus. Nós nunca vamos morar aqui na terra mais não. Sinto muito de dizer isso, você que tem uma visão materialista, igual no Antigo Testamento. Sinto muito de dizer isso, porque às vezes você está de olho na terra, querendo ficar rico, ficar morando na terra. Infelizmente não vai ter jeito, viu? Então, a visão do Novo Testamento é uma vida espiritual eterna com Deus, mas é lá no céu, é na Nova Jerusalém. E a vida é espiritual, não é mais material. Então, entenda isso, a visão do Antigo Testamento é material e a promessa de Deus é um milênio, o próprio Jesus governando sobre eles, 1000 anos. A nossa não. A nossa promessa é espiritual, é superior. As promessas da nova aliança são superiores. Nós vamos ter corpos celestiais, vamos viver na Nova Jerusalém, vamos viver eternamente com Jesus. É coisa superior, não é terrestre. Agora, temos que entender que, no caso do dízimo e das ofertas, não é só dízimos e ofertas, nós temos que investir no reino de Deus para que o reino de Deus cresça. Como é que a igreja vai desenvolver o trabalho de evangelismo, né? Como é que vai pagar lá energia, água, telefone,
como é que vai pagar os obreiros, como é que vai pagar os defeitos dos instrumentos e tudo mais, se não houver dízimos e ofertas, né? Agora, é evidente, nós temos que aprender a fiscalizar mais o dízimo e oferta. E isso a igreja precisa aprender. Nós temos que fiscalizar mais. Está havendo exageros daqueles que controlam esse dinheiro, que esse dinheiro está sendo aplicado em coisas indevidas e não na obra de Deus. E isso nós precisamos aprender urgentemente. A igreja precisa tomar uma atitude urgentemente quanto a isso. A parte financeira da igreja. Deve haver uma melhor administração. Não pode uma pessoa controlar todo o dinheiro da igreja. Isso tem que acabar. Mas é urgente, porque está havendo exageros, mas coisa feia mesmo. Então, temos que aprender que o dinheiro da igreja deve ser aplicado na igreja, na obra de Deus. O dinheiro tem que ser aplicado em evangelização. Isso é o principal, evangelização, ganhar almas. Então deve-se gastar, fazendo cruzadas evangelísticas, ajudando os necessitados, né? Deve-se gastar. Agora, enriquecimento de uma pessoa, isso é absurdo na igreja. Posses, riquezas e mais riquezas acumuladas, isso é absurdo na igreja. Então deve-se abrir mais congregações. Aí tem dinheiro? Tem. Dinheiro para pagar o aluguel dessas congregações? Tem. Tem dinheiro para comprar uma caixa de som? Tem. Cadeira? Tem. Mas por que não fazem? Porque querem acumular riqueza. E isso tem que acabar na igreja. Estamos deixando de ganhar muitas almas, de fazer o trabalho missionário, enviar missionários, deixando de abrir várias congregações, porque o dinheiro está sendo acumulado em riquezas. Tópico 3 do tópico 1. As sementes que enriquecem. O apóstolo Paulo tratou a oferta financeira como semente. É totalmente válido, portanto, que o ofertante crie expectativa de colheita, 2 Coríntios 9, 1 a 15. Por intermédio de Epafrodito, Filipenses 2,25, a igreja de Filipos enviou ajuda a Paulo, cuja resposta traz um grande ensinamento acerca da importância de ofertar. Filipenses 4, 10 a 20. O receber é consequência do dar. Paulo interligou os verbos dar e receber, pois eles são inseparáveis. Sobre Filipos, ele disse, foi a igreja que comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Isso era muito claro para o apóstolo, que inclusive citou as palavras de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. O ato de dar abre as portas para o receber. Mas quando alguém retém mais do que convém, dá legalidade para o fracasso financeiro. Provérbios 11, 24 a 26. O dar aumenta a nossa conta. Paulo não estava interessado em receber, mas sim em doutrinar a igreja sobre o caminho para o recebimento. O ato de semear aumenta o crédito do ofertante, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Versículo 17. A oferta possui características. Paulo não tratou a ajuda recebida como algo simples, mas como um cheiro suave, um sacrifício aceitável e um ato aprazível a Deus. Versículo 18. O ofertante é recompensado por Deus. O texto afirma que a recompensa é conforme as riquezas de Deus e não conforme o valor da oferta. Ou seja, quando aprendemos o valor do dar, Deus recompensa-nos conforme suas riquezas. Versículo 19. Veja bem que Paulo recebia salário das igrejas, né, e destacou aí a ajuda da igreja de Filipos. Então veja que a igreja estava investindo o dinheiro em uma coisa importantíssima, em missões. Estava sustentando o apóstolo Paulo, ajudando financeiramente o apóstolo Paulo e a obra missionária. Veja bem, o investimento correto da igreja, né? Então, nós vemos aí claramente Paulo dizendo, olha, quanto mais você ajuda, mais Deus vai lhe dar para ajudar. Isso é prosperidade financeira. É assim que funciona. Quanto mais pessoas você ajudar, mais Deus vai enviar para você ajudar. Isso é lógico, não é? Quanto mais você semeia, mais você recebe semente. É evidente. Isso é uma lei de Deus, uma lei espiritual.
Então você deve ser canal de Deus para abençoar os outros. É assim que funciona e que deve funcionar. Não é para você reter. Se você retém e fica podre de rico, então você começa a ser aprisionado por essa riqueza. Mas você tem que se lembrar, você é canal. Entra lá de cima, vem a bênção e você passa a bênção. Você se dá bem com isso? Claro. Você aproveita? Sim. Você cresce financeiramente? Sim. Você é abençoado? Sim. Mas você é canal. Lembre-se que você é um canal de Deus para abençoar os outros. Nós oramos aí, são milhares de pessoas curadas. Então eu sou o quê? O canal de Deus para abençoar as pessoas. Então, será que eu estou aproveitando, estou enriquecendo? Não. Deus só me dá aquilo que eu necessito. Não sobra de jeito nenhum. Eu falo sempre para Deus. Senhor, não dá para enviar um pouquinho sobrando, não. Mas não tem jeito. Só é o que eu necessito. Então eu supro as minhas necessidades. Então eu sou canal para abençoar os outros. Eu recebo de Deus, passo para os outros. E é assim que funciona. Você ajuda. De vez em quando eu passo dinheiro para algum missionário, para alguma obra missionária. De vez em quando eu passo dinheiro para o irmão que está necessitando, que entra em contato comigo. Mas você não ganha nada, não tem nada. Pois é assim mesmo que a gente faz. A gente dá até o que não pode dar, a gente tem que dar, ajudar as pessoas, a abençoar a vida das pessoas. Né? Essa semana mesmo, enviei dinheiro para o trabalho missionário. Pouquinho, mas é uma semente. Você dá o dízimo na igreja? Evidente. Todo mês eu dou o dízimo. Tudo que eu ganho, eu calculo, ganhei tanto, anoto. Cada irmão que enviou para mim está anotado. E eu dou o dízimo lá na igreja. Tem que ser assim. Você precisa ser assim. Tópico 3, tópico 2. A oferta que atrai o olhar de Deus. Adão e Eva ensinaram aos seus filhos a importância de adorar a Deus com as ofertas. Gênesis 4, de 1 a 5. Abel decidiu aplicar as lições e entregou ao Senhor as primícias das suas ovelhas. Tal ato revelou que, em seu coração, Abel amava profundamente a Deus e que, por isso, entregou o seu melhor. No entanto, em um ato de incredulidade, Caim desdenhou de Deus e por isso deu-lhe qualquer coisa. No contexto da passagem de Gênesis 4:3, a expressão do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, aponta para um ato indefinido e sem valor espiritual para Deus. Caim quis somente cumprir um protocolo, sem contudo atentar para o real significado de uma oferta. Sua atitude teve um resultado. Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim nem para a sua oferta. O texto bíblico não revela como foi o atentar de Deus, Gênesis 4, 5, mas provavelmente foi algo material, pois Caim percebeu a ação favorável de Deus em relação a Abel e ficou enfurecido e transtornado, Gênesis 4, 5. Não adianta, portanto, somente trabalhar para aumentar a renda familiar. É necessário, principalmente, que a família honre a Deus com as suas fazendas, porque se o Senhor não edificar a casa, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim darei aos seus amados o sono. Salmos 127, 1 e 2. Então nós vemos aí que Adão e Eva ensinaram os seus filhos a adorar a Deus. Né? Então, na adoração sempre é exigido o quê? Um sacrifício. Né? E a legítima adoração, a melhor adoração, a mais valiosa adoração, é aquela que você dá a sua vida a Deus. Essa é a maior adoração que existe, a mais perfeita adoração que existe. É quando você se dá a Deus. E foi o que Abel fez. Abel queria dar a sua vida a Deus. Então ele teria que se matar, entregar o seu sangue a Deus. Sangue é vida. Entregar a vida para Deus. O que ele faz então? Ele substitui ele e dá um animal em seu lugar. Então ele derrama o sangue daquele animal, entrega uma vida a Deus, como se fosse a sua própria vida. Então isso aí é uma adoração e Deus se agradou dessa adoração. E essa adoração aí prefigura Jesus Cristo morrendo na cruz em nosso lugar. Ele deu a vida por nós. Né?
Então ele dá a sua vida, entrega a sua vida a Deus em adoração. Olha só, ele está então morrendo, se oferecendo, dando a sua vida a Deus. Isso é a legítima adoração, a maior adoração possível. Agora veja bem, Caim fez o que todo mundo faz, dado o fruto do seu trabalho. Ele entregou uma oferta a Deus? Legítimo? Sim. Daquilo que ele produzia? Sim. Não é isso que você faz quando você dá o dízimo? Daquilo que você produz. Você está dando o dízimo, está dando a oferta daquilo que você produz, daquilo que você recebe, o seu salário, ou lá do seu prolabore da sua empresa. Então você está dando a Deus. Pronto, normal. Não quer dizer que Deus ficou zangado com você, chateado com você. Não. Agora Deus quer mais do que isso. Deus quer que você dê a sua vida para Ele. Então Deus se agradou de Abel por causa disso. A sua legítima adoração. Então sempre quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está no sacrifício, oferecendo um sacrifício de louvor a Deus. Agora lembre-se, o crente é exigido do crente mais do que isso. Isso é só o quê? A obrigação, o dever. Então é a religiosidade. Agora Deus quer mais do que isso, lembre-se disso. Não pense que Deus quer só isso. Então é obrigação isso. Agora, Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Tópico 3 sobre o tópico 3. A fidelidade que promove. Quando o cristão entrega seu dízimo e suas ofertas, está reconhecendo que Deus é o Senhor de sua vida. Em seu ato de amor, Deus permitiu aos seus filhos usufruírem de 90% de tudo que eles administram. Dessa forma, em reconhecimento à sua soberania, os cristãos devem entregar a Deus somente 10%, o dízimo, daquilo pelo qual são responsáveis. Malaquias 3,10. Quando alguém é fiel nos dízimos, o Senhor o promove a patamares maiores, mediante o recebimento de bênçãos indescritíveis. Malaquias 3,11. Verdadeiramente ser fiel a Deus é o que promove os homens. Então veja, o ato de entregar os dízimos é o reconhecimento de que Deus é que lhe deu o seu salário. Deus está lhe dando o que comer, o que vestir, o seu trabalho, tudo que você tem, Deus é que lhe dá. Então, quando você entrega o dízimo, você está reconhecendo, então, que é Deus que lhe dá tudo isso. E você está dando 10%, veja só, Deus nos deu 90%. Então, esse 10% é prova de que você reconhece que é Deus que está lhe dando esse 100%. Veja só. Então, Deus vê isso como uma coisa boa. Você está reconhecendo que é Deus que está lhe dando o seu salário, Deus é que está lhe dando saúde, o ar que você respira, roupa para vestir, né, comida para comer, tudo. Seu trabalho é Deus que está lhe dando. Deus está lhe dando a oportunidade de estar ocupado, trabalhando, produzindo, para você ficar satisfeito, feliz, realizado, né? Porque você trabalha e ganha o seu dinheiro. Olha aí. Agora, esse 10% vai provar que você reconhece que Deus está por trás disso tudo. Deus é que está com a mão estendida sobre você. Então, é o reconhecimento da soberania, do poder, da autoridade, do senhorio de Deus sobre a sua vida, quando você entrega o dízimo. Você está depositando a fé em Deus, que Deus vai continuar suprindo as suas necessidades. Então, sempre que você dá, você recebe para poder dar. Quanto mais você dá, mais Deus lhe dá para você dar mais. É assim que funciona. Isso é normal, natural, né? Então você deve saber disso. Seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Olha aí. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Quanto mais você dá, mais você recebe para dar mais. E assim que funciona, você deve saber disso. Seja canal de bênção de Deus para ajudar os outros. Automaticamente você estará se ajudando a si próprio. Conclusão. É necessário que o casal administre todos os recursos financeiros com sabedoria e planejamento. Também é fundamental permitir e invocar a presença de Deus para uma vida financeira abençoada.
A fidelidade e a liberalidade, porém, são os elementos fundamentais para os planos de quem deseja ter um lar bem-sucedido financeiramente. Se a palavra de Deus diz para nós que quem entrega o dízimo, a oferta, ele será abençoado para continuar abençoando a obra de Deus, quando um chefe de família não entrega o seu dízimo, automaticamente ele está fazendo com que a sua família tenha prejuízo financeiro, não seja abençoado por Deus financeiramente. Porque como é que Deus vai abençoar se você não abençoa? Como é que Deus vai lhe dar se você não dá? É por isso que de vez em quando vem aí o que? Vem as doenças, vem os gastos, né? Que você não pensava em gastar. Então você vai gastar naquilo que não é a comida, não é necessário, além do necessário. Porque você não contribuiu, não foi fiel. Então seja fiel, abençoe a sua família. Ensine seus filhos a serem dizimistas fiéis, a serem ofertantes na casa do Senhor. Desde pequenininho, meus filhos, eu dava lá para eles, quando eles tiravam nota boa, naquele tempo R$10 ainda valia muito, né? Eu dava R$10 por cada nota máxima que eles tirassem na prova. E ensinei para eles: se eu te dar 10 aqui, mas lá na igreja, eu vou ver, você vai lá e vai dar R$1 lá. E eles faziam assim: ganhavam 10, tiravam R$1 e entregavam na secretaria, dízimo. Desde pequenininhos eu ensinei para eles. Veja só, isso é importante, você ensinar seus filhos, ensinar sua família a serem benevolentes com a obra de Deus. Sempre dizimistas fiéis, ofertantes, ajudar os necessitados. Sempre importante isso, ajude as pessoas necessitadas. E você sempre será uma bênção. Sempre Deus vai usar você como canal de bênçãos para os outros. E você vai receber a bênção para poder ajudar. A bênção passa por você. Automaticamente você é abençoado, toda a sua família. Vamos orar agora. Você ouvindo a palavra de Deus, você ouvindo tudo isso, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, tomou os nossos pecados sobre ele, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, ele tomou sobre ele. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você recebe agora salvação. Você recebe agora o Espírito Santo. Então, vamos orar juntos. Se arrependa agora, peça perdão pelos seus pecados. Entregue a sua vida a Deus totalmente. E Ele vai lhe conceder o Espírito Santo. Você está doente ou está enfermo? Receba agora a cura. Vamos orar e receba em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Eles estão arrependidos, pedindo perdão agora pelos seus pecados. Ora lá, carar, custe-me, abrada custe-me, forbelar, araberassa, madeus, Deus se agrada daquele que se arrepende, daquele que se entrega totalmente a Ele, daquele que presta um culto verdadeiro, que entregando a sua própria vida a Deus. Deus se agrada disso e te dá agora o Espírito Santo para ficar com você para sempre. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Solta, em nome de Jesus, todo mal, toda doença, solta agora. Toca, Senhor, toca neles. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá um like, um joinha aí. Se inscreva no nosso canal, para que aumente a divulgação do nosso trabalho na internet. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato comigo, meu WhatsApp está aí, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente em PDF, PowerPoint. Se você pode nos ajudar, envie qualquer quantia em uma dessas contas que nós vamos colocar aí. Eu preciso da sua ajuda. Então aí está, Caixa Econômica, está em Bradesco, está aqui Banco Brasil, o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20, que é meu CPF. Enviei qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.